Boa noite. Dando prosseguimento aos trabalhos, com muita honra que a Escola da Magistratura, juntamente com a UNOPAR, recebe nesta noite o desembargador Vladimir Passos de Freitas, aqui ao meu lado. Então, é com muita honra que eu passo a palavra aqui para ele ministrar a palestra sobre direito ambiental, que é uma das predileções dele, mas não só. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Faço, então, minha saudação, agradeço a UNOPAR também, agradeço e saúdo o doutor Luiz Valério, juiz de direito, e outros magistrados, estudantes. É uma alegria muito grande. Bom, eu vou me dedicar hoje a falar de desenvolvimento sustentável, se isso é uma realidade ou é uma utopia, e, por consequência, de direito ambiental. Eu vou falar, e se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, mesmo quando eu estiver falando, façam, porque isso aqui eu considero mais assim uma conversa, uma troca de experiências, na qual eu sempre saio enriquecido, porque onde vou falar, sempre me perguntam coisas e eu vou aprendendo muito, porque cada região tem as suas peculiaridades, tem as suas questões ambientais, que não são iguais, são diferentes, e isso tudo, para mim, é altamente enriquecedor. Bom, o direito ambiental, óbvio que não existia no passado, não existia quando eu estudei, não caía em concurso, não interessava para ninguém, porque nós não tínhamos grandes problemas ambientais. Isso passou a acender o sinal amarelo em 1972, numa convenção da ONU, que agora teremos no Rio, a Rio+20, na verdade, porque em 92 houve um congresso no Rio, e nessa grande conferência de Estocolmo, em 72, se criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Pela primeira vez no mundo, todos pararam e disseram, olha, assim não vai dar, nós precisamos pôr um limite nisso, precisamos crescer, mas com alguma coisa que suporte, porque a industrialização permanente acabará com os recursos naturais, a população aumentará e nós não teremos viabilidade no futuro. Qual a solução? Bom, então temos que ter um desenvolvimento que seja regulado, mas como dominar o mundo inteiro para isso? Uns países expandiram e são ricos, e já têm um nível de vida que não querem parar, não querem abrir mão de nada, lógico. Os mais pobres dizem, não, eu também quero ser rico, eu também quero me desenvolver. Bom, como conciliar tudo isso? Não há uma autoridade internacional, não há quem possa pôr ordem na casa em civilizações, culturas tão diferentes. Bom, então precisamos criar um programa das Nações Unidas dentro da ONU para dar as direções. E assim foi criado, depois de 72, e esse congresso teve a grande virtude de alterar comportamentos. Por exemplo, o Brasil, logo em seguida, criou o Ministério do Meio Ambiente, que era uma salinha com uma mesa e uma secretária, e colocaram lá um ministro, que era mais para impressionar o mundo. Olha, o Brasil já tem ministério, hein? Tá bom? Tá. Na verdade, era mais para criar uma figura no mundo, mas foi importante, e esse ministro foi um homem muito ativo, conseguiu boas coisas, apesar de nada ter quase, conseguiu criar unidades de conservação pelo Brasil afora, etc. E, em 75, pouquinho depois, se criou um primeiro decreto-lei, com força de lei, porque era um regime militar, proibindo a poluição, por causa de grandes poluições industriais da época. E isso tudo começa a influenciar também a criação de estudiosos. E aí surge Diogo de Figueiredo Moreira Neto, do Rio de Janeiro, que tem um livro de administrativo, Paulo Afonso Leme Machado, que até hoje é ativíssimo e é o mais antigo, e eu chamo de número 1 do Brasil, e se criam os primeiros movimentos, mas, nessa época, essas pessoas eram assim vistas com muita reserva. Se um estudante como vocês fosse um ecologista, meu Deus, não passaria num concurso, porque no concurso diriam, cuidado, isso daí deve ser um meio louco, uma pessoa perigosa, vai nos criar problema. E não passaria. Isso mudou. Era uma visão assim, meio excêntrica, romântica, exagerada, tal. Bom,
Surge, então, um início de uma ebulição de um direito ambiental, que, em 1981, se fortalece com uma lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, que é muito boa, excelente, avançadíssima, prevê educação ambiental, cria um sistema nacional do meio ambiente, dá ao Ministério Público legitimidade para ingressar com ações, o único país no mundo, nem se cogita disso na Itália, em Portugal, como Ministério Público, é lá para resolver crime, é lá o lugar dele, nada disso. Mas o Brasil cria essa novidade e, antes mesmo da Lei de Ação Civil Pública em 85, já ingressam as primeiras ações. A primeira talvez tenha sido uma em São Paulo, proposta pelo então promotor Edson Milaré, por causa de uma passarinhada de um prefeito de Embu, que sacrificou centenas de passarinhos para servir lá para os seus correligionários. Então, começa a ebulição, surgir, e em 88 vem a Constituição, que dá um poder enorme para a questão ambiental. Forte. Bom, começa, então, o interesse, e vem os anos 90, vai progredindo, pouco a pouco, lentamente. Os promotores se especializando se tornam bons conhecedores. Os juízes, não se especializando, estavam com um passo atrás, porque andavam ainda surpresos com aquela matéria. Que diabo é esse de direito ambiental? Que eu nunca vi na minha vida, e agora vêm esses promotores aí com um princípio da prevenção, licenciamento ambiental. Mas o que é isso? No meu tribunal da 4ª Região, em 94, mais ou menos, um professor de direito administrativo excelente, que assessorava um colega, veio na minha sala lá com um processo na mão. Olha, entraram aqui com esse... O que é isso? Licenciamento ambiental. Estão entrando aqui com uma ação. E agora tem um recurso. Eu preciso preparar o voto. Aí não sei o que fazer com isso. Para vocês verem como era totalmente desconhecido. Isso vem mudando. Chega aos anos 2000 e há uma evolução total. O judiciário se interessa, começa a participar de congressos, começa a ter uma visão diferente, e vem, então, a necessidade de cumprir o tal desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento este que, lá nos anos 70, o Programa das Nações Unidas criou uma comissão para estudar, com a primeira-ministra da Noruega, Gro Grutland, que fez um grande estudo e demonstrando que o mundo não poderia continuar daquele jeito. Bom, então, a partir dos anos 2000, vem a ideia de um desenvolvimento sustentável. E, em 2003, a Constituição Federal vem e é emendada para dizer que o desenvolvimento econômico está sujeito à proteção do meio ambiente. Artigo 170, inciso 6º. Bom, a partir daí, então, olha, pessoal, no Brasil não pode mais fazer obra sem olhar o meio ambiente. Está combinado? Tá. Não pode, porque a Constituição assim manda. Então, não é mais como antigamente, que eu queria construir um aeroporto aqui, eu destruía tudo, ninguém abria o bico, quem mandava era o prefeito, o secretário de Estado. Eu queria fazer a segunda via de uma estrada na Serra do Mar, atravessando zona da Mata Atlântica. Faça, não tem problema nenhum. Não, acabou. Daqui, então... Bom, aí vem essa nova situação. Claro que essas coisas se modificam aos poucos. Não é do dia para a noite que vai se mudar uma cultura das pessoas. E aí surgem os problemas que envolvem o meio ambiente, que são entrelaçados. Problema social, problema econômico e o problema ambiental. Na verdade, as coisas não podem ser vistas como se fossem isoladas, porque elas são entrelaçadas totalmente. Então, primeira coisa, como é possível o desenvolvimento sustentável? Há quem não acredite nisso. O Frei Leonardo Boff, que escreve maravilhosamente bem, um filósofo, ele não acredita. Ele diz, é absolutamente impossível, porque o desenvolvimento levará o sacrifício dos recursos naturais. Não há como conter isso. Nós, cada vez, gastaremos mais e não teremos como recompor. É impossível. Romeu Martim Mateu, que é o maior
ambientalista da Espanha, hoje está com 84 anos, é da primeira geração, está vivo e atuante, disse, bom, o desenvolvimento sustentável certamente não é o ideal dos mundos, só que nós não conseguiremos viver sem ele, portanto, nós temos que nos adaptar. Essa, para mim, é a grande realidade. Nós não temos como voltar atrás. Nenhum de nós vai querer voltar ao tempo da minha infância, dos meus pais, dos pais de vocês, quando não se tinham recursos como ar-condicionado, como o uso dessas coisas todas aqui, que vem da mineração. Todos nós nos habituamos a isso. É muito fácil fazer um discurso lindo, mas é muito difícil pegar na prática e aceitar a diminuição das nossas boas facilidades. Exatamente. Obrigado. Por isso que os Estados Unidos não adere ao protocolo do Quioto, porque se o presidente Clinton, Obama, Bush, seja lá quem for, disser para o povo, olha, vocês não vão poder gastar energia como gastam, vocês vão ter que diminuir isso aí, porque nós temos que aderir. Ele perde as próximas eleições, ele não faz sucessor, ele não adere e não vai aderir. Essa é a grande questão. E nós não podemos pensar que nós somos os puros e eles são maus, porque nós também, no nosso íntimo, não queremos abrir mão do nosso conforto. Então, qual é a saída? Bom, a saída nós temos que achar para podermos sobreviver, para podermos dar sobrevivência aos nossos descendentes. E nós temos que pensar neles, não por dever só constitucional, mas por dever ético. Nós os colocamos na vida nesse mundo, temos um dever com eles, não podemos entregar isso aqui pior do que nós recebemos. Bom, então, para se achar esse meio termo, claro que é uma equação difícil. Aliás, no direito ambiental, tudo é difícil. É um direito de perguntas, mais do que de respostas. Não é como o direito civil, que desde Roma vem aquelas máximas, e que, claro, vão mudando, mas vai havendo uma adaptação. A propriedade, lógico, não é absoluta. Agora tem a função social, tudo bem, nós vamos indo pelo caminho. Só que o direito ambiental vem invasivo, interdisciplinar, apanhando pedaços de direito de todas as áreas, pegando outras áreas do conhecimento, te obrigando a estudar. Quem lê o novo Código Florestal vai ver expressões lá, georreferenciamento, sensoriamento. Ah, diabo, o que é isso? Eu estudei direito, não estudei essas coisas. É, mas é assim, e faz parte. É interdisciplinar, invasivo, tem novos princípios. Bom, então, como nós vamos achar esse meio termo? Bom, com perfeição, uma solução pronta, ninguém tem a resposta. Ninguém tem. Não se iludam. Ninguém tem. Mas nós precisamos lutar para achar os melhores caminhos. Bom, aí vem a dificuldade. As empresas objetivam o lucro. As empresas querem o lucro. O país é capitalista. Se elas querem o lucro, elas têm que ter alguma vantagem econômica na preservação do meio ambiente. Nós não temos como exigir de uma empresa que ela faça filantropia. Ela dirá, essa não é a minha finalidade. Eu posso fazer, mas não é a minha finalidade. Então, aí que surge a dificuldade. Se houver algum tipo de estímulo, as coisas ficarão mais fáceis. Ou, se houver efetividade do Estado, também. Por quê? Uma empresa que cumprir todas as regras ambientais, se houver uma fiscalização, ela estará bem no filme, porque ela cumpriu tudo e está bem. E a outra que não cumpriu será multada. Mas, se o Estado não for eficiente, ela está em desvantagem. Então, como dizer para ele, olha, o senhor deve cumprir tudo? Porque há muitas empresas bem-intencionadas. Nós não podemos pensar que as pessoas, os empresários, são todos mal-intencionados. Não é assim. Só que eles precisam ter uma estrutura de fiscalização, uma efetividade do Estado, porque, se não tiver,
o meu produto, que cumpre tudo, vai ser mais caro do que o concorrente e eu vou perder o mercado. Aí não funciona. Por isso, nós precisamos de instituições fortes. Isso vale até para outras áreas, não é só ambiental. Só que no ambiental, o Estado do Paraná não faz um concurso para o IAP há 20 anos. Então, há 20 anos não faz um concurso. Como é que um órgão que há 20 anos, que o Estado era outro, menos populoso, menos desenvolvido, tem o mesmo número, ou muito menor, porque muitos morreram e se aposentaram, de servidores do que daquela época em que fizeram o último concurso? Lógico, assim não dá. Não dá. Como é que um Estado vai fazer estudo de impacto ambiental do Estado inteiro se não promove concurso para as pessoas, para os seus quadros? Os procuradores são os mesmos, fiscais são menos. Aí não vai dar. Bom, abstraindo. Para um Estado ser desenvolvido, não interessa, isso já é um conceito geral, o PIB apenas. O PIB é alto, cresceu, fantástico. Mas a pobreza continuou? Não. Aí não interessa. Aí vamos ter poucos cada vez mais ricos e muitos cada vez mais pobres. Não interessa. Então, isso está sendo substituído pelo Índice de Desenvolvimento Social ou Índice de Desenvolvimento Humano, agora mais ainda. Fazer esses índices que privilegiam outras coisas além do desenvolvimento econômico, evidentemente não é uma coisa fácil. É difícil. O que um ser humano precisa? Agora já se tem assim um mínimo, moradia, refrigerador, geladeira, televisão, isso vai sendo o mínimo. Mas isso vai mudando à medida que nós vamos tendo coisas. Tem um sociólogo indiano, Amartya Sen, que foi do Banco Mundial, que tem uma obra sobre isso fantástica, porque ele analisa todas as necessidades do ser humano. Elas vão variando, mas existe um mínimo do mínimo, que nós aqui poderíamos pôr o que a Constituição diz para o salário mínimo. Bom, então, o desenvolvimento por si só não adianta, mas ele tem que ser com o desenvolvimento das pessoas também. E daí surgem as primeiras questões. Surgem as tentativas. No Brasil, quando vem um conflito entre o econômico, o social e o ambiental, as coisas vão parar no judiciário, sempre. Isso é uma solução brasileira. Foi boa para o país, que o Ministério Público pode propor a ação. Mas eu quero alertar que há outros países que não aceitam essa solução. Por exemplo, nos Estados Unidos, o órgão ambiental é extremamente fortalecido. O órgão ambiental federal chama o EPA, que seria o IBAMA deles, extremamente forte, tem uma fiscalização fantástica e tem poder de polícia, tem os mesmos direitos dos policiais do FBI, o fiscal. Então, tem uma estrutura e tem tribunal administrativo muito respeitado, ao ponto de só 10% das decisões desse tribunal irem para o Poder Judiciário. É uma solução para os Estados Unidos. Para o Brasil, não funciona. Aqui a solução é via Ministério Público. E ONGs também, só que em menor número de ações. Essa solução, para a nossa realidade, foi boa. Para os nossos vizinhos da América do Sul, que não têm isso, está muito pior. Por exemplo, do Peru, ninguém fiscaliza ou pune, não há precedentes judiciais. As questões ambientais são praticadas com muito menos efetividade. Os danos ambientais são enormes. A mineração é maior, é a maior poluidora do país. Não há esse tipo de proteção porque o Ministério Público não tem autorização e o judiciário não é provocado, ou, se é provocado, não tem as soluções. Então, nós aqui, na América Latina, somos líderes, apesar de não sermos perfeitos de forma alguma, mas temos toda essa liderança. Bom,
Como as coisas são resolvidas no judiciário, porque esse é o nosso sistema, cabe saber se o judiciário está funcionando bem. De uns anos para cá, o judiciário se atualizou e melhorou muitíssimo na área ambiental. Eu posso dizer isso porque eu sou testemunha da história, não é só que eu estudo isso. Eu não sou estudante de direito ambiental de moda, não foi nos últimos 6 meses, porque virou moda, que eu entrei a falar disso e comecei a dar palpite em tudo. Eu estou nisso desde 1975, mais ou menos, quando eu era um jovem promotor, e já achava que não era possível cortar as árvores e matar os bichos, porque era essas só as questões da época, indiscriminadamente. Aquilo ali não me feria, porque eu tinha uma sensibilidade para ver que aquilo fazia parte de mim também. Mas, então, o que eu fazia era o que eu podia fazer na época. Denunciava por contravenção florestal, por não sei o quê, umas coisas pequenas, mas era o que eu podia fazer. Bom, então, no Brasil, eu acompanho isso. Agora, as decisões melhoraram muito. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná, há 8 anos, 7 anos, praticamente não tinha decisões ambientais importantes. Hoje tem muitas, e bem fundamentadas. O STJ tem centenas. O Tribunal da 4ª Região, ao qual eu pertenço, é fantástico. Coloquem qualquer tema da área federal no site, por matéria, vocês acharão mais acórdãos do TRF4 do que dos outros 4 somados. Eu estou falando de realidade, porque eu pesquiso sempre para poder me atualizar. Todos os temas estão ali. Bom, se é ao judiciário que cabe e não ao executivo, porque em outros países, como a Itália, é mais o poder executivo que resolve as coisas, é o órgão ambiental, nos Estados Unidos, então temos que ter um judiciário preparado. Para ter um judiciário preparado, que saiba conciliar o ambiental, o econômico e o social, é preciso um juiz maduro, um juiz preparado, um juiz que consiga discernir as várias facetas do caso, que tenha independência, que seja imparcial, na verdade, que tenha independência, inclusive para contrariar o Ministério Público, se houver um excesso. Inclusive, não para se acovardar e comodamente adotar todas as razões. Não, não é para isso que ele foi aprovado para juiz. Ele tem que ter independência, senão acabou tudo. Se o juiz não tem independência, não serve. Então, os conflitos ambientais, econômicos e sociais surgem, a sustentabilidade é levada ao judiciário e as soluções começam a ser dadas de uma maneira positiva. E agora eu vou dar alguns exemplos. Uma ação do STJ, construções irregulares em área de preservação permanente. Isso, há 5 anos atrás, dizia-se assim, em todos os acordos, não, há uma construção já feita, um fato consumado, então a pessoa vai ter que compensar de outra forma. Bom, tudo bem, é uma coisa bem conciliadora, tal. Só que daí todo mundo se animava a fazer tudo errado para depois poder compensar de alguma forma. Agora não. Há uma decisão do STJ de 2007, já não é tão nova, mandando destruir um hotel em Santa Catarina, numa praia. Um hotel. E o TRF da 4ª tem mais de 150 decisões mandando destruir construções irregulares. Porque é preciso também que a pessoa tenha ciência de que a justiça pode causar esse tipo de imposição para que tenha receio. Nos Estados Unidos, eles usam muito um método que aqui nós não temos, que é um método discutível, mas que funciona, que é pegar um caso especial e dar uma decisão fortíssima, e, a partir dali, as partes saberão, porque aquilo é divulgado, e terão receio. Por isso foi condenado um McDonald's de alguma cidade, que eu não lembro qual, porque caiu café
na blusa de uma pessoa e ela reclamou danos morais, parece que, se eu não me engano, deu $500 mil. A gente lê aquilo e diz, mas isso é uma loucura. Não, era para todo mundo saber que todas as lojas, todos os que servem bebida, etc., tinham que ter cautela, porque, senão, poderiam sofrer esse tipo de multa. É uma coisa assim para intimidar. Essa decisão do STJ de demolição é uma decisão de repercussão nacional e que intimida. Uma outra decisão muito importante, mas essa não deu muito certo. E daí vocês vejam que, às vezes, decidir não resolve. Na represa Billings, em São Paulo, não é invasões, um loteamento falso de um estelionatário vendeu lote para 200 famílias, área de preservação permanente. As pessoas se instalam, são pobres, baixa renda, compraram ali com o documento, são os que pagam mais certinho, e o sujeito largou aquilo tudo, foi embora e não tem tratamento de esgoto. O STJ, depois de recurso para o TJ, etc., determina que saiam todos de lá, porque senão contaminaria as águas da represa que as pessoas precisam beber. Então, um grande conflito social, no caso, e ambiental. Social, porque as pessoas estão morando. Ambiental, porque contaminaria a água e, daqui a pouco, as pessoas morariam lá. A decisão de 2008 transitou em julgado e nunca foi cumprida, porque como tirar 200 pessoas do lugar? Essa é uma questão. Então, essas grandes questões ambientais, sociais, elas exigem mais do que uma sentença, porque muitas vezes da sentença é a coisa mais fácil. Se tranca no gabinete, estuda, pega a jurisprudência, pum, e assino, acabou o meu papel. Negativo. Não acabou o papel do juiz vai além, ele tem que solucionar o conflito. Isso é o juiz moderno. O juiz do passado não conversava com ninguém, era trancado no gabinete, seríssimo, todo mundo tinha muito medo, não dava risada nem em festa de aniversário. Eu, quando fui estagiário, o juiz entrava, eu quase tremia, ficava em pé. E ficava em pé, ele passava. Eu nunca tive coragem de fazer audiência com o juiz, porque queriam que eu fosse lá datilografar, e eu morria de medo. Falei, não, eu não vou lá, está louco. E era um homem bom, não tinha nada assim, mas era assim. Bom, dava a sentença e acabou. Não, agora tem que saber o resultado. Vale a pena o resultado? Eu vou conseguir a efetividade? Bom, essa sentença nunca foi executada. Isso é um horror, porque uma sentença não executada é uma desmoralização do poder. Se eu dou uma sentença e ninguém executa, eu estou me desmoralizando. Então, esse tipo de caso é mais interessante se tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se preciso, 8 vezes, uma conciliação, reunindo pessoas da comunidade, Ministério Público, todos interessados, e tentar realocar essas pessoas em outro lugar, porque elas precisam sair, elas não podem contaminar a água, mas não dá para pegar 200 pessoas com família, velhinho, crianças, e pôr todo mundo na rua. Bom, o que eu quero dizer é assim, as grandes questões ambientais, sociais e econômicas são de difícil equação, e agora surge uma nova cultura que vai além do desenvolvimento sustentável, que se colocou o rótulo de sustentabilidade, que seria o seguinte, em todas as áreas, em todas as matérias, em todas as ações do poder público, ele só pode agir com sustentabilidade. Seja lá o que for, se ele for construir um prédio, se ele for na educação, na escola, etc., só se justifica se houver sustentabilidade. É o ir além. Então, nós agora estamos nesse novo passo. E surgem dissertações de mestrado assim, o poder de tributar deve ser avaliado, examinado, de acordo com os princípios constitucionais, entre eles o da proteção ambiental, que o artigo 225 utiliza. Logo, se não for assim, poderá ser uma lei inconstitucional. Isso tudo é novidade. Tudo isso começa na academia,
há uma obra do professor Juarez Freitas, da PUC do Rio Grande do Sul, chamada Sustentabilidade, que é exatamente isso e dando exemplos. Claro que isso não é fácil. Isso é uma coisa que vai pouco a pouco. Mas significa que o Estado também, e toda a legislação deve ser examinada com o direito constitucional. Já encaminhando para o final, eu pego aqui notícias de hoje, do jornal de hoje, para mostrar o que é sustentável, o que não é sustentável, para mostrar como isso é tema de hoje. Mata Atlântica permanece sob ameaça de fornos de carvão em Minas. A mineração em Minas consome muito carvão. Não tem mais florestas para destruir. As que têm estão protegidas ou são destruídas clandestinamente. Que estão sendo feitas? Que estão fazendo? Indo para o Piauí, para o Pará, para o Maranhão e para o Mato Grosso do Sul e para a Bolívia, para ter lenha para pôr nos fornos. Isso não é um desenvolvimento sustentável. Isso não pode permanecer por muito tempo. Por outro lado, sustentabilidade, segundo outra folha do jornal, está fora da agenda. Sustenta aqui um entrevistado algo muito importante, que ninguém discute, ninguém quer discutir que o aumento das classes sociais mais baixas para o alto, a subida delas, que é o que está ocorrendo no Brasil, e é positivo, significa maior desgaste dos recursos naturais. Como fazer para equilibrar isso? Não, ninguém pode falar. Ninguém pode falar, mas tem que ser falado. Tem que ser falado. Quando nós estamos agora, nesse exato momento, o governo está estimulando mais carros, ele está fazendo com que as cidades fiquem mais poluídas, mais cheias de problemas de toda espécie. Esses problemas são todos de hoje. Tudo isso não é de ontem. Então, o que nós precisamos fazer, para que, se queremos sustentabilidade, se queremos um mundo melhor para os nossos descendentes, temos que lutar por isso. Temos que assumir posições, temos que falar, temos que praticar acima de tudo. Porque uma coisa é muito fácil e bonita, eu também sou verde, tal, tudo bem, só que eu vou em casa aí, desde a minha prática diária, deixo a torneira aberta para fazer a barba, até as grandes coisas, ou então entro no direito depois, me rendo à sedução do dinheiro, que é uma sedução. Ninguém é santo, todo mundo gosta de uma vida boa, mas eu me rendo, e aí quebro todos os padrões e digo, não, eu não estou defendendo o poluidor ou o grande criminoso, eu estou defendendo a Constituição. Que bacana, hein? Eu acho uma saída para a minha consciência ficar tranquila. Bom, será que não há outra forma de sobreviver com dignidade? Eu acho que há, dá para sobreviver. Bom, então, das práticas, da realidade, da teoria, nós precisamos ir para a realidade. Precisamos fazer nos mínimos detalhes. Onde estiver, precisamos praticar. Por exemplo, não sei e não estou falando, mas qualquer tribunal tem muito que poupar, tem obrigação e dever. Um tribunal tem obrigação de práticas de proteção ambiental. Por exemplo, que destino dá essas lâmpadas? Essas lâmpadas não podem ser jogadas no lixo. Tudo isso tem que ser feito. Então, muito a fazer. E, com isso, eu vou encerrando essa palestra, que, ao início, era para ser num PowerPoint, com exibições. Só que eu perdi o meu PowerPoint no táxi, ao caminho do aeroporto. Então, foi assim, até talvez melhor, porque eu aí me solto mais. Agora eu estou à disposição de vocês, se quiserem fazer perguntas disso, ou de outra coisa, ou de outra. Não quer dizer que eu sei tudo, absolutamente, mas estou à disposição.